Oi, esse é o podcast do Quintas da Cidade. A gente faz parte de um grupo de extensão que fala sobre a gestão da cidade, mais precisamente de um reporte que a gente fez, que é o Centro Histórico. E a gente fala da gestão em vários âmbitos, tanto o social, a gestão social das pessoas que moram nesse espaço, quanto a pública e a perspectiva de quem estuda esse espaço. Nesse sentido, a gente decidiu convidar a Clarissa Maia, que é formada em Arquitetura e Urbanismo desde 2021, é mestra em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, para conversar sobre a preservação do patrimônio desse espaço. Ela, como uma pessoa que é referência nisso, por conta de toda a pesquisa que ela fez nesse período, e vai ser muito edificante para a gente desenvolver, né, a nossa conversa acerca disso, que tem sido um tópico bem relevante ultimamente, com a implantação de um novo hotel no Centro Histórico, um hotel de alto padrão, e surgem várias dúvidas em relação a isso, e é interessante a gente fazer esse apanhado e essa retrospectiva de como que funciona e como que funcionou essa ótica para preservação do centro e quem habita esse espaço, quem movimenta ele. Pode se apresentar também, se quiser, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Ítalo já falou, eu sou formada em arquitetura, sou mestre em arquitetura e urbanismo também desde o ano passado, 2024, e a minha trajetória com o patrimônio ela começou já na faculdade mesmo, no TCC, que quando eu comecei a pensar no TCC, eu sabia que eu queria seguir por esse caminho de políticas habitacionais, porque a minha pesquisa de extensão toda, eu comecei a pesquisa de iniciação científica no meio da faculdade, que foi onde eu me encontrei, na verdade, né? Eu me apaixonei pela pesquisa, pela docência, e aí eu comecei a fazer pesquisa com a Marluz, que as nossas primeiras pesquisas foram sobre ensino de projeto de arquitetura, e logo depois ela me chamou para um projeto que era para analisar a questão da habitação também, mas da questão urbana também, de alguns bairros periféricos. E aí, a partir disso, eu comecei a ter mais contato com a questão da habitação, das políticas públicas. E então, eu comecei a me interessar bastante por esse assunto. Só que no meu TCC, eu sabia que eu queria pensar num tema que eu sabia que eu ia continuar na dissertação. Porque geralmente eles pedem um pouco disso, né? Um pouco de coerência, eles perguntam da sua trajetória acadêmica na hora de entrar para uma pós-graduação. Então seria interessante já ter uma pesquisa no TCC ligada já com a de mestrado. E aí foi quando eu pensei em juntar essa questão da... Bem, Clarissa, você comentou que fez o seu estudo de trabalho de conclusão de curso a partir da vivência dessas pessoas aqui no centro. Mas em que momento foi que você decidiu que seria isso? Você falou que conviveu bastante com a região do centro, mas o que foi que exatamente chamou a atenção para esse tema? Eu acho que o que me chamou mais a atenção é pelo fato de que, como eu estava vivendo aqui todo dia, eu sabia quais eram as questões que eram mais difíceis aqui no centro. E eu reforço que a visão que alguns professores aqui na faculdade passam é justamente essa visão de que o centro precisa ser mais habitado. Eu tive a sorte de me envolver com professores bem engajados, realmente militantes por essa pauta da questão habitacional. Então, desde cedo eu comecei a perceber que geralmente a gente tem uma visão, a visão leiga de que o centro ele pode melhorar só a partir do turismo. Isso é uma coisa que a gente, quando já estuda um pouco mais, sabe que não é só o turismo. A gente não pode deixar o turismo de lado, claro, o turismo é importante, mas existem outras questões. E começar a ver o centro como um bairro mesmo, não só como um sítio histórico, porque aqui também é um bairro que ocupou qualquer parte da cidade, e a gente já estuda lá nos princípios da faculdade o que a gente precisa para ter um bairro sustentável, um bairro que se realimente o tempo todo, né? Então, acho que é isso, essas minhas inquietações
de vivência daqui, também em relação à pesquisa, pensando no que a gente pode fazer então para tornar esse ambiente um ambiente mais seguro. Eu acho que hoje em dia ainda deve ter essa questão aqui da segurança, né? Na minha época também tinha essa questão de que o centro não é um lugar tão seguro quanto os outros. É o que algumas pessoas dizem. Se tu perguntar para alguns moradores, eles vão falar que é seguro. É realmente uma questão muito contraditória. Alguns falam que é seguro, outros falam que não é. Mas eu tenho amigos que já foram assaltados aqui do lado da faculdade. E aí são questões que a gente vê que a questão da segurança não é só colocar policiamento, não é só colocar câmera de vigilância, é também fazer o ambiente vivo. E como é que a gente faz para ter um lugar vivo assim? Então, a partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais para tentar entender como é que a gente poderia fazer, como que a gente pode engajar mais as pessoas em relação a isso. E alguns moradores, eles são bastante engajados, outros moradores já são um pouco mais aquém da situação, eles só vivem aqui mesmo, sem se envolver com as questões políticas. E acho que é isso. Essa questão mesmo é uma questão que parte da minha vivência mesmo daqui. Eu achei interessante que tu falaste sobre essas diferentes perspectivas assim que as pessoas têm do centro, e uma coisa interessante que existe em torno desse espaço é sobre como a gente preserva ele, e às vezes a ideia que algumas pessoas têm de preservação é que aquele espaço precisa ser intocável, ou seja, tipo, ele só existe ali para ser observado, assistido. Museu, Exatamente. E no teu trabalho tu fala o oposto, que é preciso habitar aquele espaço para preservar ele. E como que tu chegou a essa tese, como que tu construiu essa ideia? Eu me lembro que... Não, acho que a gente pode até comentar mais tarde sobre essa questão do evento que aconteceu no centro e como que as pessoas enxergaram isso, acho. Mas prefiro que tu fale logo como tu construiu essa ideia. Essa ideia, na verdade, já é uma ideia que está rolando na questão da conservação há muitos anos, né? A partir quando a gente começa uma pesquisa, a gente começa pelas referências, vai estudando e lê o máximo que dá. Então, estudando sobre o assunto, eu me deparei com muitas pesquisas que iam para esse caminho. E principalmente, não só estudos, mas também documentos, que são as cartas patrimoniais, né? As cartas patrimoniais, elas são documentos que são feitos em encontros de técnicos do mundo todo. E tem uma em específica, que é a Declaração de Amsterdã. Ela foi feita em 1975. Essa carta patrimonial, ela foi a primeira que estabeleceu diretrizes para a chamada conservação integrada. A conservação integrada, ela veio de uma experiência, a partir de uma experiência de habitação no Centro Histórico de Bolonha, lá na década de 60. Ela foi uma experiência encabeçada pelo Partido Comunista da Itália, que a prioridade era requalificar aquela região ali para os trabalhadores, realmente para a classe mais baixa e para trabalhadores. Então, foi uma experiência que deu muito certo nos primeiros anos. Deu tão certo que decidiram estudar e realmente pontuar quais são os princípios da conservação integrada, como atingir essa conservação que pega com um pouco da urbanidade do local, pega com a questão social. Ela fala sobre a necessidade de integrar o centro no planejamento da cidade, não isolado, mas como parte da cidade. Ela fala da necessidade de incluir a comunidade já pré-existente nas ações para que ela seja a protagonista. Então, a conservação integrada, ela já vem falando isso para a gente já desde a década de 70. E muitos estudos, desde então, começaram a partir para esse ponto, né? Porque o conhecimento está sempre se transformando. E nessa segunda metade da década do século XX, que foi quando a gente teve o estabelecimento da conservação integrada, e aí logo depois a gente teve o estabelecimento do conceito de patrimônio imaterial, que antigamente não existia legislações específicas para o patrimônio imaterial. Então ela está sempre em constante mudança. Inclusive hoje já está se transformando também, hoje já tem algumas outras definições, como por exemplo
a questão da paisagem cultural. A paisagem cultural ela ainda pega um pouco mais para a questão rural também, mas eu já vi alguns estudos que falam sobre paisagem cultural no sentido urbano também, que é o quê? É considerar o patrimônio, não só o patrimônio material, mas também incluindo o patrimônio imaterial junto. As manifestações, mas também as pessoas. Alguns moradores aqui do centro, inclusive, já se auto-intitulam com esse nome, né, de patrimônio humano. Patrimônio humano são as pessoas que estão fazendo aquele lugar todos os dias, que estão transformando aquele lugar e que têm a memória, que promovem realmente a memória viva daquele espaço. Então é o que a gente chama de patrimônio humano. E é basicamente isso. Eu cheguei nessas ideias a partir dessas referências e com os estudos você vai cada vez mais aprofundando e entendendo que talvez alguns programas de requalificação que são feitos para centros históricos, eles são feitos com intuitos que tentam levar um pouco dessa da questão da conservação integrada, mas acaba deixando de lado alguns pontos principais, e aí é o que dizem, que o programa tal não deu certo, mas por que será que não deu certo? Será que ele seguiu realmente os princípios da conservação integrada? Será que realmente aquelas políticas estavam sendo feitas para os moradores? Para a população que está ali, que mora ali, que quer morar ali também? Porque muita gente ao longo dos anos saiu aqui do centro por diversas questões, mas nada impede que essas pessoas que saíram queiram voltar, ou até mesmo novas pessoas queiram vir para poder continuar com essa vida aqui no centro. Inclusive, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse mais é a tomada desse centro também pelos moradores. Tem que ter o protagonismo dos moradores que já estão aqui, mas também, se é para trazer mais gente, vamos trazer então estudantes. Tem tantas faculdades aqui no centro. Eu fiz um levantamento uma vez e tem, acho que 7, se não me engano, faculdades públicas, além de faculdades privadas, aqui, só na região do Anel Viário, aqui do centro. Então, a demanda tem, sabe? Eu tinha vários amigos naquela faculdade que vieram de outras cidades, veio de interior, você mesmo veio de outra cidade, então... E é muito difícil achar um lugar aqui no centro para poder ficar. Geralmente são em outros bairros. Então, eu acho que seria uma ideia muito bacana trazer isso. Não só, claro, pessoas de várias rendas, misturar a tipologia das pessoas que estão aqui, mas trazer também os estudantes e, enfim, acho que é isso. Sim. Eu também acho... Deu uma pausa. Eu também acho que seja uma ideia bacana, assim, porque é uma forma mais orgânica de você ocupar esse espaço e também é muito, assim, em prol de uma coisa bem maior, né? Você está oferecendo habitação para quem não consegue morar ali próximo à universidade. Aqui tem várias, né? Tem aqui a FAO, tem o prédio de história, tem o de música. Direito, relações internacionais. Exatamente. E é algo que eu fico feliz que tenham vindo essas faculdades para cá e a gente consegue também observar esse fenômeno de utilizar o centro histórico como uma cidade universitária, entre aspas. Na UFOB, por exemplo, né? Eu acho que o maior exemplo que eu consigo enxergar é ela em Ouro Preto, onde a maioria da população dali é de universitários. Eu acho que também dá uma perspectiva muito massa do que o centro pode representar para as pessoas que estão em formação acadêmica. Porque é nesse período que você acaba desenvolvendo um senso político e crítico muito importante para o decorrer da sua carreira. Enfim, sem contar a profissão. Para mim, qualquer curso, qualquer formação é válido e fundamental que você tenha esse senso crítico, pensamento político. Com certeza. Então, se você habita o centro como estudante e você consegue ver que é interessante que acontecesse tal coisa aqui, interessante que tivesse, sei lá,
mais policiamento para quem acha perigoso, ou mais iluminação, ou que a infraestrutura fosse assim assado, ou que as pessoas enxergassem de outro modo, que o centro fosse abastecido com coisas que ele não é, tipo, com mercadinhos. Enfim, são várias coisas que eu acho que acabam engajando um grupo de pessoas a lutar em prol daquilo. É uma coisa que eu acho que deveria ser até mais engajada na FAU, na faculdade. Porque apesar da gente habitar esse espaço sempre e ver o que falta e o que tem, o que precisa, enfim, eu acho que poderia ser muito mais potente, assim, essa nossa necessidade de procurar essa melhoria para esse espaço. Mas sobre o evento que teve agora no fim de semana, que foi o Brasil das Areias do Granal, tu viste o Twitch falou sobre isso? Sim, eu vi o pessoal comentando que deu uma nova vida pro centro, né? Como se tivesse reabitado a Nauro Machado. Sim. E aí eu vi outro tweet falando assim, a gente sempre habitou o centro, sempre existiu essa movimentação, não tão potente quanto o que o evento trouxe, mas sempre existiram eventos, festas, enfim. Acredito que é justamente isso que até que vocês estavam falando, de mesclar as pessoas e os públicos. Todos esses eventos que acontecem, todos não, mas grande parte deles são focados em públicos específicos, temáticas, entre aspas, underground. E esse evento que teve no domingo realmente teve uma divulgação bem maior, mais massiva, e pegou todos os tipos de público, tanto as pessoas que já frequentam o centro, seja dia de domingo ou outros dias, como pessoas que você nunca veria por aqui. Sim, verdade. Eu acho que esse dia, inclusive, estava tendo muitos eventos ao mesmo tempo, em lugares diferentes aqui do centro, e isso é uma coisa muito legal porque traz essa questão de utilizar o centro como um espaço de cultura também aberta para todo mundo. Que aí, pelo que eu percebi, foi que algumas pessoas da feirinha saíram direto da feirinha para essa festa, para Brasilidades, e aí nesse dia estava acontecendo também o Zabumba, que é outro evento aberto, em parceria com o governo. Estava acontecendo também o Vamos Festejar, que é o evento no Convênio das Mercedes. Então, é uma forma muito bacana de movimentar essa região que realmente é o coração da cultura aqui em São Luís. O centro ele é casa de diversas manifestações. Eu falo o reggae, o tambor de crioula, o rural boy e também eventos assim que fazem as pessoas virem pra cá, às vezes pessoas que nunca costumam vir. Eu lembro que eu fui nesse Brasilidades e eu tava no banheiro, na fila do banheiro com meu namorado, e aí tinha um cara do nosso lado, ele começou a puxar assunto com meu namorado, ele falou que tipo, isso aqui acontece sempre, nossa, aqui tá tão movimentado e tal, eu achei bem legal. Então assim, tem gente que mora na cidade, mas nunca foi no centro, não conhece as coisas, às vezes por falta de interesse, às vezes porque ela realmente não conhece. E esse tipo de evento acaba atraindo essas pessoas para esse espaço, traz esse turismo, essa cultura que a gente precisa, e traz visibilidade também. Então foi uma coisa bem interessante de acontecer mesmo. Que a gente utilizar o espaço público e se apropriar do espaço público mesmo. E para além de ocupar só o Reviver mesmo, aquele conhecido, ou então só a Rua da Estrela, ou só a Nauro Machado, é descentralizar esses eventos, porque assim você ocupa mais espaço, leva pessoas para fora do eixo turístico, digamos assim. E eu acho interessante isso que o João falou sobre centralizar, porque uma vez eu estava conversando com o meu amigo Gabriel sobre alguns eventos que são queer, que existem no centro, tipo o Meludo, Toca do Sábado, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que acabam fazendo o centro ser ocupado por uma parte da população que é mais marginalizada, né? Porque são eventos bem underground. Como aquilo que eu comentei. Sim. É como se fossem eventos bem assim de nicho. Só públicos específicos conhecem, públicos específicos frequentam. Como o Ícaro comentou, grupos mais marginalizados e as massas não vêm aqui. Às vezes quando as pessoas vão nessas festas, elas até estranham, porque é um pouco diferente. Eu lembro de uma amiga minha que foi no número de uma vez e ela achou, tipo assim, gente, acho que ela não viu a temática da festa, porque ela
falou, nossa, eu vi tanta gente estranha. Aí eu fiquei assim, tipo, cara, isso aí já é normal, porque eu costumo frequentar esse tipo de festa. Eu, acho que a pessoa acha estranho porque ela não tá acostumada, mas é por isso que eu acho legal você ir nessas coisas diferentes, tipo, tentar ir em festas diferentes pra sair um pouco da bolha, né? E aí, falando sobre essas festas, é muito importante a gente dar destaque para esses coletivos que organizam essas festas. O Meludo é um deles. Tem a 14 com Giz, que eu acho que é um coletivo recente, se eu não me engano, talvez tenha um pouco mais de um ano, um pouco, que eles têm um casarão bem ali, na Rua da Estrela, com a Rua do Giz, né? Não, é Rua do Giz com a Rua... Eu esqueci o nome daquela rua, bem ali, transversal. E aí eles sempre fazem festas por ali, dia de quinta tem reggae. Tem também o Reocupa, que são a galera que já está aqui há anos. É um coletivo que já mudou de lugar várias vezes. E eles, inclusive, eu conversei com eles uma vez, por causa, inclusive, de uma dinâmica que acontece aqui no centro, que está cada vez mais presente, que são dinâmicas de especulação imobiliária, né? O Reocupa, o caso deles é muito interessante, porque na época da pandemia, eles estavam em um casarão bem ali de frente para São João Lisboa. E aí, eles saíram de lá pouco depois da pandemia, eu acho que foi ali para 2021, 2022. Eu acho que eles saíram de lá e foram para um outro casamento na Rua da Estrela. Eu não sei se eles ainda estão aqui. Aí eu fui perguntar para eles o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi que um dos organizadores do coletivo, ele especula, não vou falar que realmente aconteceu isso, mas o dono, ele simplesmente chegou um dia querendo aumentar o valor em 3 vezes mais o que eles pagavam. E aí eles ficaram assim, ó, a explicação disso pode ser a pandemia também, mas pode ser também a questão da especulação imobiliária, porque coincidiu com um período que estava tendo muita movimentação no programa Nosso Centro. E aí o programa Nosso Centro, do governo estadual, a partir disso, alguns donos de imóveis aqui pensaram, opa, já que tem essa movimentação, vamos aumentar aqui os valores, que é geralmente o que acontece, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com programas de requalificação, porque eles atraem isso. Muitas vezes o programa de requalificação atrai uma certa gentrificação, porque é a dinâmica que funciona no mercado da cidade capitalista. E aí, eles tiveram que se mudar de lá, agora estão aqui na Rua da Estrela. O outro casarão lá que eles tinham está abandonado até hoje, ninguém quis alugar, então eu não sei o que o dono fez, se ele vendeu. Mas é uma situação que a gente pode ver acontecer com frequência e eu diria que não é tão exposto assim na mídia, pra gente saber, mas essas coisas acontecem com cortiços, coletivos, tem muitas pessoas que são invisibilizadas aqui no centro, a gente não sabe que existe, mas elas estão lá, entendeu? E aí esses coletivos, eles têm esses papéis fundamentais de movimentar essa questão cultural e também alguns coletivos a favor da moradia, eles são importantes para realmente lutar por essa questão da moradia, são as ocupações, né? Existem várias ocupações aqui no centro que a gente nem percebe que é ocupação e cortiços mesmo. E uma das ocupações que teve sucesso foi o da Rua Magalhães de Almeida, que é o governador acha. Eles eram uma ocupação e conseguiram o prédio que ele fosse requalificado para eles. Então as 13 famílias que estavam lá, elas participaram desse processo. Uma família não quis continuar, mas ainda assim foram desenvolvidos 3 apartamentos para aquele prédio, para as pessoas permanecerem lá. Então, é isso. A questão do engajamento é muito importante, seja engajamento coletivo, de moradia, tudo eu acho que pega uma coisa puxa a outra. A questão da cultura puxa a questão da moradia, que puxa a questão do comércio. Tudo ali está interligado, é muito importante para ter esse diálogo, que as pessoas conversem entre si e se motivem mesmo para lutar por isso, que é o direito delas, né? O direito à moradia, o direito à cidade. Inclusive,
Um dos motivos que fez com que a gente fizesse esse recorte para falar sobre o centro histórico foi a construção, né, do Complexo Santo Ângelo, porque antigamente existia um coletivo que produzia umas peças ali, artesanais ali embaixo, e a gente ficou muito encucado assim, para onde que essas pessoas vão, onde que elas vão, onde vai ser o ateliê delas, onde que vai ser a oficina delas, onde que elas vão produzir, como que vai funcionar isso. E acaba que essa questão surge também com vários outros processos lícitos de transformar cortiços em habitação. Tu falaste desse caso do Alberto Duarte, que existia já, né, gente morando lá, que ele foi reabilitado para moradia. E em outros casos que existem também outras pessoas ali morando, ou então trabalhando, ou utilizando aquele espaço da forma que elas bem entendem. Para onde que essas pessoas vão, né? E outra coisa, é bem interessante as dinâmicas de habitação que a própria população cria, a própria pessoa cria, porque apesar de ter aquele espaço ali, como ele vai ser utilizado, como que vai ser o layout dele, como que vai ser a gestão daquilo, é uma coisa muito singular. Então, eu queria saber o que tu achas. Tu achas que a gestão pessoal do espaço dessas pessoas, ela contribui com a perpetuação, ou então a falência de algum desses projetos assim de habitação do centro? Eu acho que as pessoas, elas estão aqui sempre tentando sobreviver. Então, muitas pessoas que moram aqui trabalham por aqui também. O que é um exemplo, inclusive, dos comerciantes informais. Os comerciantes informais são esse pessoal que fica vendendo isopor aí na rua, e geralmente são pessoas que moram por aqui. Eu acho que essa dinâmica, ela é muito interessante porque torna o espaço mais, eu esqueci a palavra, mais autossuficiente mesmo, porque diminui um pouco essa questão, por exemplo, do transporte público, que as pessoas, muita gente hoje em dia tem que se deslocar com transporte público durante 1 hora, 2, para chegar no seu local de trabalho. Quando a pessoa mora no bairro que ela trabalha, já diminui muito mais essa questão do trânsito, né? Eu acho que essas pessoas, elas estão aqui da forma que elas conseguem, entendeu? Mas qual a pergunta? Se a produção do espaço, a forma que as pessoas habitam esse espaço, ela tá ligada à permanência ou não das pessoas nesse programa. E eu digo isso, no sentido de, às vezes existem programas que eles só levam em conta, assim, o espaço para morar, mas eles não levam em conta a dinâmica que aquelas pessoas vivem. Com certeza. E no centro, assim, eu acho que já existe esse fenômeno muito que a gente consegue observar bastante no Minha Casa Minha Vida, né, com todas as limitações que o próprio programa tem. E no centro, eu acho que o próprio espaço é limitação, porque está dentro de uma área tombada, e também porque é um espaço já construído que vai ser adaptado, né? Então existem várias limitações por conta dessas questões, né, que já estão estabelecidas. Essa é uma discussão interessante porque são feitos vários conjuntos habitacionais em regiões mais distantes, geralmente também por conta da questão do custo de construção. Mas por que construir conjuntos habitacionais tão distantes e com uma infraestrutura básica tão precária, sendo que nós já temos uma região tão centralizada, tão bem localizada e que com, digamos assim, poucas alterações nós poderíamos ter um ambiente ideal e muito mais bem utilizado, muito mais bem ocupado aqui. Justamente. Sobre essa questão aí da autossuficiência do bairro, tem uma pesquisa, eu não lembro de quem é de algum professor, de alguma faculdade, acho que é do Silva, eu não lembro qual é o nome dele. Mas chegaram a falar sobre essa pesquisa para mim,
que ele analisou a questão do centro em relação a esses serviços essenciais, que seria, por exemplo, escola, farmácia, padaria. E isso é uma coisa que a gente influencia demais na permanência das pessoas no lugar. Por exemplo, eu estava conversando com uma antiga professora minha há um tempo atrás, e ela falou que teve uma festa aqui, igual essa festa que teve do Brasil 10, teve uma festa aqui no centro. Ela decidiu, era um festival, e ela decidiu ficar em um hotel aqui perto para poder ficar tranquila. No dia seguinte, ela acordou e ela não conseguiu achar uma frutaria próxima para comprar uma banana para a filha dela, que era bebezinha. Tipo assim, a mais próxima que tinha era muito distante para ela ir a pé, ela só conseguiria ir de Uber ou de ônibus ou de carro, sendo que é uma coisa que a gente percebe, principalmente nessa região de totalmente federal, ela carece um pouco desses serviços essenciais, que foi um dos levantamentos que eu tentei fazer também, de forma bem breve, na minha dissertação, que você consegue perceber, a gente pode até ter farmácia, mas padaria, falta, frutaria, mercearia, falta, supermercado, a gente só tem um, eu acho, que é o Mateus, ali da Cajazeiras. Ia na Cajazeiras. Ia na Cajazeiras. E ainda que tenha farmácia ou padaria, tá tudo concentrado naquela região da Rua Grande, Praça João Lisboa. Pro Reviver você tem o eixo turístico, que você vai ter que encontrar lojinhas de artesanato, mas não tem uma farmácia, não tem uma padaria. As coisas estão setorizadas. Tem um setor que é comercial, extremamente comercial, que não vê quase casa. Rua Grande, Rua de Santana. Lá, inclusive, tem a única residência estudantil de alguma faculdade pública aqui em São Luís. Aqui no centro, é lá onde tem essa única, que é o REUFO. E eu cheguei a entrevistar uma vez, no meu TCC, uma pessoa que mora lá, e ela falou, olha, é horrível pra sair de noite porque é vazio, completamente vazio aquela região ali. Então, é uma região que tem muito comércio, mas falta habitação. Aí a gente tem uma região que tem habitação e falta comércio, que eu acho que eu posso dizer que é o Desterro e o São Antônio. Aquelas regiões ali são bem habitacionais. Aqui, a gente tem muita cultura, aqui na região do Reviver mesmo. Mas falta serviços essenciais como esses, entendeu? Então, isso influencia bastante na permanência das pessoas, na vontade delas quererem ficar mesmo e até nas condições delas conseguirem ficar ou não. Para algumas pessoas acaba ficando inviabilizado mesmo por essas questões. E outra coisa também eu me lembro que uma vez a gente conversou com algumas pessoas do Desterro e eles comentaram como eles sentiam que aquela praça, por exemplo, do convento, ela não sanava a necessidade deles por lazer, porque eles não sentiam que era um espaço feito para a população. Era um espaço para eventos externos, assim, eu vou chamar um cantor de fora. Aí acontece o evento lá. Ou E então, é só o que tem feito, desde que o meu lugar é só isso. acho que acaba se tornando mais uma praça para eventos mesmo do que uma praça para o lazer. Eu acho que outro ponto importante, falar dessa praça do Calo das Mercês, é que não só a questão dela ser utilizada só para eventos, mas como a permanência dela durante o dia é impossível. É uma praça extremamente cimentada, nada arborizada, muito quente. Ninguém consegue permanecer ali. E é preocupante que a gente observe que essas políticas públicas que são feitas para a população sejam pensadas dessa forma, né? Porque como pode uma praça daquele jeito, que não tem arborização, impossível mesmo. Com aquela localização. Sim, é como se o próprio projeto da praça fosse realmente pensado para fazer essa divisão, assim, não, ele não vai ser utilizado pela manhã porque não tem. É a gente pensar que quando a gente fala em habitação, a gente não está falando apenas de unidades habitacionais. A gente está falando de modo de viver da pessoa. Então, quando a gente faz só unidades habitacionais, aqui nos programas de requalificação, quando tem, né? Porque se a gente for comparar os programas, os projetos culturais, institucionais, comerciais e os projetos habitacionais, a diferença é grande. Os projetos institucionais, culturais, eles são feitos de forma muito rápida e muito maior, em escala muito maior. Os projetos habitacionais, a gente consegue contar aqui rapidamente quantos que foram ao longo desses quase 40 anos ou mais
acho que quase 40 anos de programas de requalificação aqui no centro. verdade. E aí, esses programas habitacionais, eles geralmente são pensados unicamente dessa forma, como só habitação. E quando a gente vê alguns programas muito interessantes que podem mudar essa dinâmica, que eu via isso no Adote um Casarão, por exemplo, o programa Adote um Casarão, ele é muito interessante e ele seria um programa gigantesco se ele tivesse sido feito de uma forma diferente. Porque ele é um programa que cede alguns edifícios públicos do Estado ou cedidos para iniciativa privada, e é isso por forma de concurso, né, de edital. E aí, o empreendimento que ganhasse poderia fazer o seu empreendimento nesse local, reformar, ou seja, já é uma parceria público-privada que ajuda a tirar alguns recursos privados que são necessários aqui para a região, mas de forma também que gere um serviço que seja adequado para essa região daqui. E alguns dos serviços que foram implantados não fazem muito sentido, tipo, a gente viu muito os centros culturais que ninguém nem sabe que existe. Não sei se vocês sabem da inauguração daquele centro cultural do SESI, ali na João Lisboa, que ninguém conhece, ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu entrei lá uma vez, achei bem bacaninha, mas ok, centro cultural, beleza. Aí teve o espaço da TVN, que é aqui do lado da faculdade, que hoje em dia não é nem mais TVN. É, Maxi. E parece que também tá vazio, pelo visto tá abandonado. Teve um Aí incêndio tem o nele. Tech. Gente, tipo assim, são projetos legais, mas vamos deixar eles mais pontuais, vamos fazer realmente coisa assim. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal do Adote Casarão foi que eles conseguiram colocar o Mandingueiros da Manhã no casarão ali deles. Foi através do programa Adote Casarão que os Mandingueiros da Manhã, que é um grupo de capoeira, conseguiram um local permanente. Mas isso depois de muita luta. Eu cheguei a entrevistar com o pessoal dali também. E a princípio eles iam ser. Eles só receberam uma notificação de que eles seriam despejados do casarão que eles estavam, que é um casarão ali no Beco Catarina Lina, porque estavam no programa Adote um Casarão. E ia virar o quê? Um Kitaro, um restaurante Kitaro. Acabou que não deu certo, porque ainda está existindo uma briga judicial entre o governo e os que ainda permanecem naquele casarão ali. Que eu acho que o nome é Centro Cultural Catarina Mina. Inclusive o dono, se vocês forem tentar entrevistar ele, parece que ele não é muito receptivo, não. Eu sei ouvi onde falar. eu sei como é. Mas... Acho que eu já entrei lá, inclusive. Pois é, lá é um espaço legal e lá que funcionava o Mandingueiros da Manhã, junto com esse centro cultural. E desde então parece que está em disputa judicial, acho que com razão, né? O pessoal ali daquele centro cultural já está lá há muito tempo. Como é que tu vai colocar um projeto em um lugar que está funcionando? Tem tanto casarão que não está com ninguém. Sim. Aí, pelo menos, os Mandingueiros eles entraram com uma ação e conseguiram entrar nesse projeto. Então tá aí um projeto que faz, dá luz à comunidade, né? O pessoal ali do Mandingueiros, algumas pessoas não moram aqui no centro, mas elas estão aqui todo dia. É o que eu falo, que habitar não é só morar, é também trabalhar, é viver aqui no centro. E aí tem alguns outros trabalhos legais nesse Adote um Casarão, que é o caso do pessoal do Casarão Porta e Janela. Eles são um escritório de arquitetura popular, que também é um bar. Então, traz essa dualidade também na hora dos usos, né? De tentar manter o uso do lugar não só em um turno, mas em vários turnos durante o dia e a noite. E eu acho que o que faltou mais nesse programa Adote um Casarão é isso. São alguns serviços que eu acho que são mais essenciais na região do que centro tecnológico. Centro cultural, beleza, mas como é que vai ser esse centro cultural? Eles vão oferecer atividades para a população, entendeu? Eu acho que faltou um pouco mais disso nesse programa. E eu acho que é isso que falta também na hora de pensar nos programas. Eu percebo que esses programas, muitas vezes, eles são feitos voltados não para a população daqui, mas para suprir a necessidade das elites, da população de fora, das pessoas que vêm aqui de vez em quando, das pessoas que visitam o centro, no turismo mesmo, que eu acho que é inclusive esse foco que está sendo nesse último governo do estado. Eu percebo que
Flávio Dino ainda tentou um pouco trabalhar esse equilíbrio, mas o Brandão ele já traz um pouco mais essa questão econômica mesmo. Ele quer tentar reviver o centro através do turismo. É isso que eu percebo. E a gente já percebeu que são anos desse jeito e cadê a melhora? Então acho que não é por esse caminho que a gente deveria seguir. E ainda seriam necessários muito mais anos para que ele, seguindo pelo viés do turismo, ele conseguisse realmente ocupar o centro. Você transformar o centro num local muito mais dinâmico, tendo tudo, você ocuparia, além de, em todos os turnos, também para além da época do ápice do turismo, que aqui no Maranhão é de junho a setembro, mais ou menos, por conta da cheia dos lençóis maranhenses. Sim. Quando a gente torna um lugar vivo por si só, através da questão habitacional, através da questão social, ele atrai outras coisas. Ele atrai comércio, ele atrai turismo, ele valoriza a região. Então, As pessoas querem investir onde as pessoas estão. Exatamente. E uma coisa assim curiosa é porque eu acho que essa tentativa assim constante de transformar o centro histórico em um espaço habitado só pelo viés do turismo é muito assim perigosa, porque deixa aquele espaço, dá um turno para aquele espaço funcionar. Porque vai funcionar até às 6, acabou, morreu, todo mundo foi embora e acaba de novo entrando em debate essa questão do espaço nos edificados no espaço vivido, porque acaba servindo só como uma atração, acabou, a gente ignora inclusive a questão do patrimônio humano que falaste, porque existem pessoas que fazem aquele espaço, existem pessoas que entendem aquele espaço, e eu acho que, ok, vamos supor que vamos transformar o centro histórico em um museu a céu aberto, assim, em um polo de turismo e unicamente isso. Primeiro que eu acho que existiria uma polarização, tipo assim, o desterro vai funcionar só para habitação, tal lugar vai ser só habitação, centro histórico unicamente turismo, vai morrer. Eu acho que já acontece um pouco isso, com exceção da, assim, o centro histórico não está abandonado, claro, existem vários cortiços, igual tu falaste, existem alguns prédios onde moram pessoas, só que depois das 6 acabou, tipo assim, se precisar sair de casa para comprar um remédio... Só um parêntese nisso que tu falou, porque a gente estava comentando no início da discussão que tem pessoas que não vêm para cá, não vêm para o centro, não frequentam e às vezes querem falar sobre. Eu vejo com bastante frequência comentários de pessoas dizendo que o centro está completamente abandonado, que aqui não tem nada, que aqui é apenas um local de criminalidade. Sendo que, como a gente está conversando aqui, não é verdade. O centro está ocupado, talvez não da forma como deveria, está completamente subutilizado. Mas tem pessoas sim ocupando aqui todos os espaços. Eu acho que é uma tendência de invisibilizar sempre as classes mais baixas. Ah, não está ocupado, ele está abandonado. Mas ele não está ocupado por uma certa parte da população. A elite não está aqui. Está aqui quando vem visitar ou quando a gente vai ver os polos institucionais, os edifícios institucionais. Mas a cultura popular no geral já está sempre aqui. Eu acho que é realmente uma ignorância das pessoas de tentarem ver para além do que é dito para elas. Muita gente que fala isso às vezes pode nunca nem ter vindo aqui, não costuma vir. E eu acho que essa tendência assim de invisibilizar essas pessoas é até uma estratégia, eu acho, para você ignorar todas as questões que permeiam aquilo, todas as coisas que aquela população precisa para ser abastecida, para ser ouvida, assistida, ignorar totalmente isso e transformar aquele espaço assim em um quadro em branco para pintar e moldar assim o que já existe, está consolidado, mas conduzir assim, o futuro daquele espaço. Tu falaste sobre esses espaços que foram atendidos pelo nosso centro, pelo Adolfo Casarão, quer dizer, e que eles são meio subutilizados mesmo. Por exemplo, aqui ao lado, tu falaste, gente, assim, esse casarão tá ocupado ou não, pra mim eu não conseguiria ver diferença, porque não é um fluxo, parece que ele teve 2 incêndios, se não me engano, e desde o segundo não tá tendo mais nada. Só que aí,
Vai fazer o quê? Não vai ter serve mais de nada. estacionamento, a parte da frente É, só. sim. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão da gentrificação, que é um ponto importantíssimo quando a gente fala em centros históricos, especialmente aqueles que estão recebendo investimento. Aqui, a gente ainda não vê uma gentrificação acontecendo. Mas é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque ela vai começando assim, aos poucos, né? A gentrificação ela é um processo que algumas pessoas podem ver como benéfico, que não, a gente vai revitalizar para trazer mais a população mais elitizada, porque eles sabem cuidar de um lugar. Mas muitas vezes a gentrificação ela não tem o efeito que eles gostariam. E aqui eu acho que um exemplo que eu estou lembrando aqui na cabeça agora é da região do Porto Maravilha lá do Rio de Janeiro, onde fica o Museu da Manhã. Sim. Lá foi uma região que foi gentrificada. Ela era uma região com a presença muito forte da comunidade negra e da comunidade que trabalha nas indústrias ali há muitos anos atrás. E sempre foi um lugar muito de resistência. Inclusive aquele bairro dele era conhecido como Pequena África. E com essa situação, que eles reformaram aquela região do Porto Maravilha para turismo, aquela região ficou horrorosa. Quem passa por ali sabe como é estranho, não tem nada, não tem ninguém. Nunca. Aquilo aí foi feito para a Copa de 2016. As Olimpíadas. Não, acho que foi para a Copa. 2014. Foi para a Copa, para as Olimpíadas também. E assim, depois a gente tem um museu. O museu movimenta bastante gente. Mas para dentro do bairro. Eu estive lá em 2023, eu me lembro que foi dia de sábado e por convenção Rio de Janeiro o comércio do centro não funciona dia de sábado, mas foi muito estranho perceber como não tinha ninguém, absolutamente ninguém, por ruas e ruas não havia ninguém, além de numa esquina ou outra você olhava algum policiamento, algum morador de rua, somente quando você chegava praticamente uma quadra antes da região do Museu da Manhã é que você olhava ali uma concentração de fast foods, de restaurantes assim, um café, uma coisa ou outra. E aí você tinha de fato um movimento no Museu da Manhã, mas 2 quadras para dentro do bairro acabou, não tinha mais ninguém ali. Sim. E essa questão da gentrificação, acho que pega não só em relação a isso, mas também em relação ao quão desumano isso pode ser também. Muitas vezes as políticas elas prezam pelos interesses das elites, como se a população de classe baixa não merecesse projetos tão bons quanto para as classes que ganham mais. E é importante ressaltar que o Rio de Janeiro vai continuar insistindo nessa política deles, o Porto Maravilha vai continuar tendo investimentos para mais novos empreendimentos de alto padrão, mesmo sem ter o resultado que deveria ter sido o obtido. Sim, então assim, quer dizer que centros históricos, esses lugares que têm prédios históricos, eles foram feitos só para a população que pode, que tem dinheiro. Eu acho que é uma questão de desumanizar mesmo as pessoas. A população mais carente ou a população classe média baixa, eles têm direito também à cultura. Todo mundo tem direito. É o que a gente preza na nossa Constituição, em todo lugar, mas que não é feito na prática, né? Sim. Em todo lugar a gente tem muitas palavras bonitas de que vamos fazer para todos, mas muitas vezes isso não é feito, porque acho que não vale a pena fazer para esse tipo de gente. Eu acho que a própria elaboração desses programas, às vezes, eles são, na prática, uma coisa assim, muito, vamos garantir isso, aquilo, e na hora, às vezes, acontece, às vezes executado, mas não garante. Às vezes, no começo até dá certo, depois acaba. Às vezes tem um prédio ali que não está sendo habitado da maneira que era para ser, tipo, todo ocupado, não é muito eficiente e é muito estranho porque existe o déficit de habitação, existe esse espaço, mas e aí? Tipo, por que não está engatando? Eu acho que realmente a gente tem programas, os programas na teoria eles são ótimos. A gente tem programas bons, a gente tem projetos bons. O que falta é vontade política. Eu realmente acho que o que falta hoje, aqui no Centro São Luís, é vontade política. O programa Nosso Centro, ele veio a partir de uma vontade política. E que no começo estava indo muito bem. Apesar de poder melhorar muita coisa, mas estava indo muito bem.
E eu tenho uma amiga que trabalha na CECID, que a CECID é a que cuidava das questões educacionais do programa Nosso Centro. E tipo assim, tu chega lá na CECID, no departamento dela, vocês conseguem olhar na parede vários casarões que eles têm mapeados para possíveis projetos educacionais. E só um foi entregue. Só um. Desde 2019 pra cá. Sim. E aí, por que não está sendo feito? Sendo que os técnicos, eles fazem. Inclusive, tu conversa com a galera que trabalha nessas secretarias, eles pensam da mesma forma. O que está falando então? É vontade política para colocar, não, vamos fazer. Vamos botar isso pra frente. Tu comentaste sobre essa questão de gentrificação e eu me lembro de um caso aqui no Centro Histórico que eu não cheguei a observar essa mudança acontecendo porque eu vim para cá em 2022. Que já aconteceu, já estava estabelecido isso. Que foi a criação da Praça dos Poetas pelo programa Nosso Centro, e que aquele espaço tinha outro tipo de uso. Se eu não me engano, era um grupo de capoeira, né? E hoje em dia existe uma movimentação assim, que é de um grupo que vai lá fazer capoeira e tudo mais naquele espaço, só que assim, é um espaço que ganhou outro uso, assim. Então, eu acho que o layout, a configuração dele atualmente, ele é muito mais para essa espécie de food park do que para um lugar para apresentação e tudo mais. Então, quando existe essas apresentações em um lugar muito mais com uma área bem menor do que era antigamente, né? Claro, por ser um espaço que mudou o layout. Sim. E que tem se tornado muito mais impróprio. Então, eu acho que foi, além de construir um espaço pro food park, ele meio que deu uma separada assim no uso, sabe? Ele fez assim como se fala, ele fez essa separação, né? Muita gente não quer que pessoas fazendo tal coisa. Essa reforma da Praça dos Poetas segue a temática que a gente estava conversando de tornar o centro um espaço para uso do turismo mesmo. Aquela praça ela é um tipo de observatório ou mirante que a gente vê bastante no Centro Histórico de Salvador, por exemplo. Ela tem horário para abrir e para fechar. Engraçado. É uma praça estranha, né? Eu lembro que no comecinho, quando ela inaugurou, ficavam segurando, não sei ainda é hoje, mas ficavam segurando na porta, inclusive barrando algumas pessoas. Porque, gente, a praça não entendi. Mas é isso. Essas ações, elas são claramente mais voltadas para questões culturais, de turismo mesmo, não falo nem cultural, porque que tipo de cultura que eles estão promovendo ali, né? Eu falo de turismo para as elites mesmo. É isso que eu vejo. E aí, tu consegue ver também através dessas requalificações para projetos institucionais. Um exemplo ali do edifício João Goulart. E esse, inclusive, eu estava numa reunião outro dia que eu encontrei com uma menina que ela era mais ou menos da minha época da faculdade, e ela chegou a fazer um TCC na época que o João Goulart ainda estava abandonado, e o TCC dela foi um projeto de requalificação para habitação daquele prédio ali. E aí ela falou que quando ela concluiu o TCC dela, ela chegou a enviar para várias secretarias, não teve resposta de ninguém. E assim, quando começou a ser requalificado aquele lugar, todo mundo ficou, nossa, será que vai ser alguma coisa, alguma habitação? Virou um prédio institucional, com um bando de secretaria. Aquela região ali todinha. Realmente aquela questão da setorização da cidade. Sendo que a gente já superou isso há, sei lá quantos anos. Quem é que gosta de... Não vou nem trazer a discussão de Brasília, mas... aquela região ali é a setorização da região institucional. Aí a gente tem o comércio. A cidade não funciona assim, né? Sim. E o que tu achas de uma maneira assim, de integrar a atuação profissional local e da população local para construir um centro mais habitado, mais vivido, levando em consideração todos esses órgãos e secretarias que lidam com a questão do patrimônio, como que ele deve se
como que deve se mexer com aquilo, com esse espaço tão delicado, né? Também porque existem várias diretrizes para que esse espaço seja transformado de certa forma, que exista uma adaptação nele para outros tipos de serviços, outros tipos de uso. Sim, eu percebo que esses programas, a maioria deles foi feito de forma de cima para baixo, né? Que é aquele modelo que a gente coloca, impõe algumas necessidades que os técnicos consideram que é necessidade, e aí coloca. Geralmente a população não tem muita participação. Um dos únicos projetos que teve uma participação, que eu não sei como é que vai ser, é esse aqui, o do Complexo Santo Ângelo, que na época que eu ainda estava aqui na faculdade, a prefeitura contratou uma galera que fez umas atividades aqui durante uma semana, eu acho, que eles eram um laboratório do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eles eram um grupo que elaborava atividades de engajamento com os moradores daqui da região para poder conversar e tentar entender quais são as necessidades daqui, né? Geralmente, quando a gente fala de projeto de arquitetura, a gente começa assim, conversando com o cliente, quais são as necessidades que vocês têm, e a partir disso a gente planeja alguma coisa. Os programas não foram feitos assim. O único que teve, acho que um dos únicos que teve essa preocupação antes foi esse daqui, mas eu acho que isso aí já não foi nem foi vontade de realmente fazer uma coisa bacana. Eu acho que foi uma coisa que foi pedida pelo investidor, pelo financiador, que foi o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí o BID pedia esse estudo antes, foi feito esse estudo, foi elaborado um plano de necessidades, eu cheguei a participar de algumas discussões aí, moradores participaram. Eu não posso dizer quantos moradores participaram, porque eu realmente não sei se teve esse engajamento todo, mas pela parte dos estudantes de cultura teve bastante engajamento. E a partir disso desenvolveram esse projeto aqui, que está sendo construído agora. Que eu não sei exatamente o que vai ter. Eu sei que vai ter centro cultural, vai ter restaurante, com certeza vai ter coisas relacionadas ao turismo clássico, né? Mas vamos ver se vai ter alguma outra coisa assim que pode trazer alguma atividade voltada para as pessoas aqui, algum, sei lá, curso de balé, curso de pintura, que é o que aconteceu no Odilo. O Odilo tinha vários cursos assim, o Odilo está abandonado também. O Odilo era um dos poucos lugares que realmente conseguia fazer e utilizar o espaço assim, à vontade. Tinha o cinema, que era um cinema barato, tinha várias aulas lá, tinha o acervo, enfim. São coisas que eram muito legais, que não deu certo. Eu não sei porque que o Odilo fechou. É triste a situação dele. Felizmente a gente conseguiu fazer um barulho nesses últimos tempos e, não sei, disseram que vão reformar, né? Mas é isso. Essas atividades elas precisam ser mais frequentes para a gente poder entender o que você precisa a partir de quem está aqui. E não uma coisa imposta. Que é o que geralmente é feito em todos esses programas, né? Programas habitacionais, a maioria desses programas eles são feitos dessa forma, sem realmente participação efetiva. É mais, vamos fazer uma reunião ali, chamar alguns moradores e dizer que a gente fez alguma coisa. Verdade. Muitas vezes é só para anotar no papel, porque muitas das vezes não é posto em prática o que se tira dali. E algo que eu consigo observar é que às vezes até para a gente conseguir um engajamento para fazer outras pesquisas que são relacionadas ao centro, as pessoas ficam meio assim, sabe, com o pé atrás de participar, porque elas acreditam que aquilo ali não vai render nada. E às vezes até o que me fazia pensar bastante quanto à minha extensão, porque apesar da curiosidade de ter sobre o espaço, de como que as pessoas que moram de fato no espaço, trabalham de fato nesse espaço, enxergam ele, me fazia pensar, poxa, eu tô aqui extraindo essas informações dele, tentando entender, mas eu não posso entregar nada assim de fato, uma coisa sólida, tipo uma formação, um curso, outra coisa, para ser uma mão lavando outra. Porque
é um costume que eles têm de, tipo, às vezes até, talvez, o poder público chegar lá, fazer uma pesquisinha assim e não entregar nada. Eu tive uma experiência, e eu acho isso é muito comum, porque a gente vê em outros espaços também. Eu tive a experiência de fazer um trabalho na Areinha, em que eu também entrevistava pessoas, e a primeira coisa que eles perguntavam era tu é de onde? O que tu faz? Tu é de algum órgão público? Tu é da prefeitura? Eu vou ganhar o que com isso? Também uma vez a gente participou de um congresso, de um encontro popular do INCID, que era sobre arborização na cidade. Esqueci o nome, acho que congresso o nome. E as pessoas, elas viviam falando que, tipo, poxa, existe essa proposta que a gente já conhece, esse plano de arborização que a gente já conhece, a gente já foi ouvido sobre isso algumas outras vezes e nada acontece. Tanto que eles tendem a tentar outras metodologias assim para ouvir as pessoas, e a gente observa que as pessoas são tão mal assistidas que nesses momentos em que elas estão sendo ouvidas surgem outras questões que nem são a principal assim, do debate. Por exemplo, nesse do plano de arborização começaram a surgir outras questões sobre, tipo, rua que não era asfaltada, lugar que não tinha escola, lugar que não tinha creche ou IBS. Então, a gente vê que acontece sim modificações da cidade, acontecem alguns serviços, mas que eles são totalmente técnicos, assim, não é nada feito para aquele lugar porque as pessoas precisaram daquilo, foram lá e foram e tal. É mais algo que, tipo, precisa de escola, vamos sortear aquele lugar para colocar. E não, de fato, um lugar que realmente precisa. Sim. É uma pena que seja assim, mas é muito gostoso que a gente precisa. Exatamente. É isso. Acho que a gente está chegando no fim, a gente falou bastante sobre essa questão do centro. Agradeço a minha presença, né? Eu que agradeço vocês, e eu queria falar também para vocês que eu decidi seguir carreira acadêmica, né? Porque é uma coisa que me encheu os olhos, mas todo mundo sabe que é um caminho difícil, é um caminho que não é valorizado aqui no Brasil, mas que eu ainda fico muito feliz de ver jovens que vocês vão na faculdade se engajando com essas coisas, porque alguém precisa fazer. Eu acho que são questões muito importantes que as pessoas precisam se atentar e os jovens precisam se engajar, porque geralmente quem topa ir nas manifestações, quem topa ficar lá, fazer uma ocupação, são os jovens, sabe? É a galera da universidade. E esse aqui é o momento da gente poder se engajar, da gente poder ser mais críticos e tentar pensar em soluções diferentes. A faculdade é isso, a faculdade é pra gente pensar, é pra gente ter pensamento crítico, é pra gente poder pensar em outras possibilidades. E a pesquisa de extensão, ela proporciona muito isso pra gente, então eu desejo uma boa trajetória para vocês nesse sentido. Eu desejo seguir também. Obrigado. E eu agradeço muito por terem me chamado também e tudo mais. Obrigado. A gente está muito feliz também de participar da sua parte. E eu acho que é uma coisa que espero que evolua mais ainda assim na faculdade. Eu sinto que o período que eu entrei, ele foi muito engajado assim, de tipo, vamos fazer uma liga acadêmica, ou vamos participar do diretório acadêmico. Eu espero que alguns costumes da FAO antiga sejam revividos, de participar dos movimentos, congressos e tudo mais. E eu fico muito feliz com os professores novos que vêm entrando e que vêm engajando na pesquisa e enfim, nesse movimento do estudante ter um senso crítico e político muito mais aguçado, né? Não, também só queria agradecer a Clarissa por vir aqui conversar com a gente hoje. A gente fica muito feliz com a sua presença. É isso, obrigado por ouvirem, acompanharem a gente até agora. Até o próximo.